Então, em particular, fui solicitada a falar para a Sangha, foi há muito tempo atrás, anos atrás, que foi solicitado pelo Instituto Lama Tsongkhapa, pelo Máximo, que está agora construindo o primeiro mosteiro budista na Austrália não, na Itália. É a primeira vez, historicamente é a primeira vez. Temos o terreno e conseguimos a permissão depois de muito tempo. Sangha. É claro que isso não significa que toda a Sangha esteja estudando o programa de mestre, programa básico, para que tenham compreensão e não apenas fé cega. Metade da vida como Sangha, metade da vida como pessoa leiga, meio misturada. Está certo para ela a qualquer momento. Pode desistir da vida de Sangha. Se encontra algo um pouco mais difícil, desiste com muita facilidade. Então, em qualquer lugar, na montanha, na cidade, ou qualquer lugar. Se ficar um pouco difícil, então você desiste. É mais ou menos assim. É uma espécie de viagem. É uma viagem como na época dos hippies, que haviam viagens. Eles vinham do Ocidente e a maioria das pessoas ia para o hinduísmo. E alguns, por não estarem satisfeitos, procuram depois o budismo. Alguns por karma, não planejado, mas por karma. Alguns imediatamente encontram o Buda Dharma quando vão para a Índia e Nepal. Por exemplo, o Roger, ele veio procurando alguma forma de felicidade, felicidade espiritual, mais ou menos isso. Em geral, ele se entediava com a vida materialista. A ênfase principal não está na mente, mas nas coisas físicas, externas. É sobre as coisas físicas e não sobre a mente. Essa é uma mente muito limitada. Não se pode aceitar a mente sem o corpo. Não aceita e pensa que a mente em si é o corpo. A mente é como o vento lá fora. Que seja assim. Isso é para aqueles que são mais inteligentes. Eles acham que a mente é o vento no cérebro. Mas acredito que a maioria das pessoas não tem ideia do que é a mente. É assim. Portanto, ser Sangha é uma viagem. Você tenta por alguns anos, experimenta essa viagem alguns anos. Quando fica entediado, você experimenta outra viagem. Experimenta uma comida diferente, vendida na rua, no Nepal ou na Índia. Você experimenta doces diferentes. Os ocidentais gostam muito de doces. Você experimenta toda a comida vendida na rua, na poeira, com a poeira da estrada e depois come. Você está tentando ver que felicidade você consegue encontrar. Está tentando encontrar a felicidade pela comida.
Isso é uma viagem maior do que de ser sanga. Não é ser sanga de verdade. Você está usando as vestes de monge, mas a mente não é de sanga. De qualquer forma, isso significa que não é uma mente saudável. Então, uma mente não saudável é muito fácil não ter um corpo, não ter um corpo saudável. Você é meio confuso externamente, é muito desarrumado, além de ter uma mente confusa. Então você desiste a qualquer hora que quiser. Então você desiste de sua liberação e desiste da sua iluminação a qualquer momento. Entretanto, mencionei, eu vou repetir a citação. Então, a motivação dessa única vez em que recebi o renascimento humano perfeito, mesmo só um renascimento humano geral, é extremamente raro. Como o Buda disse, se você arranhar o chão, a quantidade de partículas de terra que fica debaixo das unhas é semelhante à raridade de se obter um corpo humano comum. Então, um renascimento humano perfeito, qualificado com 8 liberdades e 10 riquezas, um renascimento humano perfeito é muito mais raro do que isso. Então, isso só se encontra uma vez. Então, não basta você ficar livre dos oceanos de sofrimento samsara. Isso não é suficiente. Você alcançou a felicidade última, o nirvana inferior, a felicidade duradoura, alcançar a cessação da causa do sofrimento, delusão e do karma, cessação total do sofrimento. Sim, isso vai na parte do propósito mediano da vida. A motivação do caminho mediano. Mas aqui até isso não é o verdadeiro propósito da vida. O verdadeiro propósito da vida é não prejudicar os outros e, com base nisso, não fazer mal aos outros e, com base nisso, beneficiar os outros. Agora aqui, os inúmeros seres sencientes, inúmeros seres infernos, famintos, animais, seres humanos, suras, asuras, inúmeros seres do estado intermediários, para libertá-los dos oceanos de sofrimento do samsara por si mesmo e levá-los à felicidade inigualável, à total cessação dos obscurecimentos grosseiros e sutis, e para completar as realizações do caminho. Para fazer isso e ser bem-sucedido, é preciso alcançar o estado onisciente por si mesmo. Para isso, eu vou ouvir os ensinamentos. Pense assim. Isso significa que você está ouvindo os ensinamentos por todos os seres, como os animais, cada animal no oceano, grandes como montanha, como baleia, e mínimo que você não consegue vê-los com os olhos, mas com um microscópio. Todos os tipos, alguns parecem pedras, outros flores, outros parecem árvores. Depois, debaixo da terra, minhocas e coisas assim. Lembro muitos anos atrás na China, quando estavam cavando, fazendo uma estrada, encontraram uma enorme lagosta. Uma lagosta? Um sapo. Não, um sapo. Eles encontraram um sapo enorme depois de cavar a terra. Então eles não o mataram, levaram para a China. Incrível.
Depois é para os animais, os insetos nos arbustos, insetos nas árvores, os vermes nas árvores, no céu. Mesmo ao seu redor, há as menores moscas. Eu já falei delas. Se você guardar o iogurte por um pouco mais tempo, ou uma fruta cortada e deixá-la um pouco mais tempo, então essas mosquinhas minúsculas, muito, muito minúsculas, surgem lá. Elas não vão lá, elas vêm de algum lugar. Elas vêm de qualquer maneira. Se a comida está lá, não importa como você faz, elas vão lá. Na América há prédios de muitos andares, 10 andares ou mais, mas as formigas aparecem na cozinha, onde há açúcar e coisas assim. Então, assim, é karma, 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 karma. Ali está a condição, sim. Se você raspa o cabelo e joga na água, em um segundo há inúmeros seres sencientes que nascem como animais. Eles têm o karma para que sua consciência aconteça no cabelo. Então eles se tornam animal. No Tibete, há muito tempo atrás, há muito tempo, um monge queria viajar. Então, a bagagem dele ele amarrou com uma pele animal, como um cinto de couro. A sua bagagem foi amarrada com a pele animal. Ele colocou, ficou seco, então ele colocou na água por uma semana. Então, tem um anel por onde você passa o couro para amarrá-lo. Ele colocou também uma pedra para segurá-la no lugar. E deixou lá por uma semana para ficar macia, mas ela se tornou um animal. A consciência, se algum ser senciente tem o karma e o lugar certo, se o karma amadureceu e há o lugar correto para que a consciência ocorra, é o mesmo que a consciência concebida no outro, é o mesmo, é exatamente o mesmo. Então, uma consciência se alojou naquele couro. O couro de amarrar a bagagem. Ele manteve uma semana na água para maciar, colocando uma pedra em cima. Então essa parte onde há o anel tornou-se a boca e tornou-se uma minhoca, tornou-se um animal, de modo que ele não podia mais usá-lo. Você precisa saber disso. É muita coisa assim. Se você tem o karma, se um ser senciente tem karma, então se existe o lugar certo, o lugar perfeito, a consciência toma o lugar lá. É o mesmo que em um útero. Ele acontece. E é o mesmo que comida, coisas materiais. Eles recebem vermes e coisas assim. A consciência acontece neles, então se torna um animal. Então, ok. Vou repetir, então, a citação mais importante. Ela é curta, mas é incrível. Qualquer não-virtude que você esteja criando agora, se fizer isso, se você se envolver com isso, então, essa ação não virtuosa, você se habitua com ela.
Você se habitua a isso o tempo todo. Você sempre fica habituado a isso, com qualquer ação. Com qualquer ação não virtuosa que você pratique. Eu já disse, você se familiariza o tempo todo. Não, você se habitua o tempo todo. Então, fica familiarizado com isso. É isso. Se você está engajado na não-virtude, é isso que acontece. Isso faz com que você se habitue, crie o hábito. Então isso faz com que seja muito difícil no futuro. Você está tornando a sua vida no futuro muito difícil. Essa vida e no futuro. No futuro você pensa que é a próxima vida. Não. Até mesmo nessa vida você está tornando cada vez mais difícil, entende? E aí você confia nisso e novamente você conta com isso. Você depende disso, você se compromete com isso e segue isso. Você segue isso e você nasce seguindo esse hábito. Você nasce seguindo isso. Isso são poucas palavras, abrange tudo. É tão assustador, torna suas vidas futuras tão difíceis. Você quer abandonar a virtude, mas não consegue abandoná-la. Você precisa saber disso, você tem que aprender isso. Você sabe que é ruim, mas não consegue parar. Você se engaja nisso de novo, incontrolavelmente. Pelo karma passado, por força do hábito. Mais uma vez, você depende da não-virtude. Você se envolve na não-virtude. Você nasce seguindo essa não-virtude. Então, isso faz a vida cada vez mais difícil, a próxima vida. Mesmo que você sofra, mesmo que não goste de fazer a não-virtude, mas incontrolavelmente você acaba se envolvendo nela. Fica tão difícil separar-se dele. Você se habituou tanto com o karma negativo, que é como o óleo que ficou preso no papel. Quando o óleo é aspergido no papel, então é muito difícil separá-lo do papel. Muito difícil. Assim é a sua vida futura. Não apenas uma vida futura, mas milhares, milhões são tão difíceis. A vida fica tão difícil. Você torna a sua vida tão difícil. Eu não preciso falar mais alto do que isso. Isso abrange tudo. Isso torna tão difícil as próximas vidas. Mesmo que não goste de fazer a não-virtude, você não tem escolha. O hábito passado força você. Eu me lembro desse Sherpa, acho que talvez ele tinha algum parentesco comigo, eu não tenho certeza. Gelek, que fez a arte no Novo Gompa. Gelek, seu irmão, não seu irmão mais velho, seu irmão mais velho era um monge aqui. Eu acho que era o irmão do meio. Norbu-san. Norbu o que você sabe? Norbu Lamsak, sim. Norbu Lamsak. Certo. Ele esteve na Itália por muito tempo. Ele foi um monge muito tempo.
fazia um trabalho para o centro traduzindo. Depois ele ficou... ele não conseguiu um emprego no centro. Então ele largou os mantos. Agora ele traduz para sua santidade quando ele vai à Itália. Mas Nobu Lamsen, quando era um monge aqui, não sei o que aconteceu. Talvez ele tenha furtado algo, alguma coisa. De qualquer forma, um dia Lama Pasang foi às compras. Ele voltou tarde, depois de trabalhar muito fazendo as compras. E ele não conseguiu comida na cozinha. Thupten e Nobu Lamsen estavam trabalhando na cozinha. Então ele veio e bateu muito neles. Naquela época... Nobu Lamsen disse... Lama Pasang bateu nele porque estava com fome e eles não tinham guardado comida para ele. Não tinha quando ele voltou de Katmandu. Eu acho que basicamente foi assim. Mas havia uma história de que ele roubou algo. Ele disse que não gostava de furtar, mas ele não gostava, mas que não tinha escolha. Ele não tinha outra escolha. Ele não teve escolha. Foi algo que aconteceu de forma incontrolável. É preciso saber disso. Se você sabe, para muitos de nós, o nosso comportamento se deve ao karma passado. Porque estamos tão habituados. A habituação do karma bom, é claro, é disso que precisamos, hábitos bons. Mas, de qualquer forma, estamos habituados ao mau karma, ao sofrimento, ao mau karma que não parece bom para você e para os outros. Mas também é sofrimento. Você não gosta de sofrimento. Então, os outros não veem você. Os outros não são felizes, estão sofrendo. Acontece assim. Mas você só pensa no agora. Sim, eu tenho que me engajar, fazer isso, eu tenho que fazer isso. Você só pensa em agora, na felicidade agora. Mas você nem sequer pensa nas vidas futuras. Você nunca pensa que depois da morte há a continuação da consciência. Você nunca pensa nisso. Você vai ter que ir para os reinos inferiores. Você nunca pensa nisso. As vidas futuras dependem do karma, não uma única vida futura, mas vidas futuras, para milhares e milhões de vidas, até que esteja livre do sansara. Você sofre, fica mais difícil se preparar do karma negativo. Pelo hábito se torna tão difícil. Mas você não pensa nisso, você não percebe isso. Só pensa na felicidade do agora. A maioria das pessoas que não conheceram o Dharma são assim. Seu conceito enganou totalmente. Como se chama? Como se estivesse afogando no oceano sob o controle do apego. Também sobre afogando pelo apego. Também, sob o controle da raiva, você não vê nada, apenas a raiva para destruir o inimigo, para esmagá-lo. Até o corpo dele você quer esmagar. Não há outras razões. Então o mundo é assim. É por isso que o vírus está acontecendo. Ele veio da China, onde há tanta matança, onde eles estão comendo todos os animais marinhos. Que assustador. Então eles pensam que talvez o vírus tenha vindo de um animal marinho.
Qualquer forma, a guerra, a fome, a doença, o vírus, todos os tipos, até mesmo o vírus, aparece de muitas maneiras diferentes. Algumas pessoas não reconhecem que o têm, não sentem dor. Eles não reconhecem que estão com vírus. Como o Tsoknyi Rinpoche, testes comprovaram que ele tinha o vírus há muitos meses. Ele não sabia, não sentia dor. Ele não sentia nada. Ele se manifesta de acordo com o karma da pessoa. Alguém tem alguma doença, alguma dor, alguma enfermidade. Outra pessoa não tem nada, não tem uma dor. E outra tem uma dor insuportável. No início da pandemia, uma benfeitora extremamente gentil da FPMT, devido a quem conseguimos fazer muitos projetos, pegou o vírus. Por isso, muitos anos ela ajudou os ensinamentos de Lama Tsongkhapa, o Fundo Lama Tsongkhapa, muita sanga em hábitos, depois muitos dos meus projetos. Assim, por muitos anos, ela nos ajudou. Ela disse que quando Pedoi disse no início, você sente uma dor inacreditável, a dor mais incrível, logo no início. Mas não acontece assim para todo mundo. Ele se manifesta de acordo com o karma. Acho que eu já posso ter tido vírus há muito tempo. Acho que talvez um pouco como Tsoknyi Rinpoche, mas não tenho certeza. Vi o Thubten Jamyang, que era muito bom em filosofia, gramática e astrologia. Tinha muitos conhecimentos. Ele pode ser muito, muito útil para a FMMT. Eu tinha uma conexão muito boa com ele. Ele faleceu lutando com algum espírito em Taiwan. Parece que eles estavam lutando. Ele não aceitou que os outros espíritos controlassem os 3 reinos inteiros. De qualquer forma, lutaram. E como ele venceu os espíritos, depois Losang Sherab, que era extremamente bom, ele estudou em Sera, era famoso em ensinar filosofia, era discípulo de Geshe Lobsang. Quando ele estava ensinando aqui, Sangpo disse que ele era o principal, o melhor professor, que explicava de uma maneira muito clara. Apesar de haverem muitos professores, mas a maneira como ele explicava era muito clara. Não ficou lá no sul, veio para Copan para ajudar. E ele faleceu também com males dos espíritos. Portanto, eu não queria que isso acontecesse com o Tempa Choden. Ele realmente, todos os mosteiros têm muito respeito por ele, que administra o mosteiro. Ele é tão hábil nisso, está desenvolvendo as ramificações de Copan. Copan tem muitas ramificações, portanto ele é aberto, é realmente um trabalhador muito, muito, muito importante para o mundo e para Copan. O que Copan faz é o melhor para o mundo, tão importante. Ele é um gerente tão experiente, todo mundo o respeita. Seu trabalho é muito autêntico, a melhor produção. Como recentemente construímos uma grande estupa como Buda em Tagme. Você pode ver a foto, a imagem disso. Assim ele fez o melhor trabalho. De qualquer forma, estou apontando isso como exemplo. Então eu não quero que ele morra. Por isso estou fazendo uma proteção para ele usar. É uma coisa minha, com 10 coisas reunidas, cerca de 10 coisas ou algo juntos, que nós escolhemos.
mas demorou muito tempo para fazê-la. Depois que eu a fiz, demorou muito tempo para dar a ele. Mas um dia, perto da estupa, no Jardim de Copan, convidei o pessoal do Mosteiro de Copan e o pessoal do convento de Copan e dei a proteção a ele. Levei muito tempo a dar. Então, naquela época, eu disse a ele, eu comia biscoitos com chá. Eles serviram chá, mas eu disse, não me apetece comer. Esses biscoitos estavam na hora do meu almoço, mas acho que por uma semana eu não tinha apetite. Eu não me lembro. É algo que acontece se for o vírus, mas também ao mesmo tempo não se percebe o olfato. Mas essa parte eu não me lembro. Mas eu não tinha apetite. Por uma semana, sim, eu tive isso. Então acho que poderia ter tido o vírus, essa atenuação de cadro. Não é apenas um resfriado, uma gripe. Não, não. Como resfriado não é um vírus. Nem toda gripe é um vírus. A gripe existia antes do vírus. Mesmo antes do seu nascimento havia gripe. Portanto, não era uma gripe. As pessoas pensam assim. Não só todas as pessoas. Se você tem essas duas coisas, perda de apetite e olfato, você definitivamente tem o vírus. Essa é a definição de cadro. Eu tive a perda de apetite, mas o nariz não me lembro se foi afetado. Então, eu dei para os monges e mandas de Copan proteções, falei um pouco. Mas o que eu estava falando do hábito do karma. Sim, eu não queria que Tempa sentia coisas estranhas. Eu pensei então em dar produção por algum tempo. Mas não aconteceram devido a obstáculos. Os funcionários Tempa e aqueles que são capazes de fazer como Shenpen são muito preciosos. Alguém que pode se dedicar e fazer é muito precioso para o Mosteiro Copan, e isso significa que é muito precioso para os seres sencientes. Então, o que eu enfatizei, essa breve citação sobre o karma, está tudo lá. Então, agora está pensando, isso é um prazer, mas você nunca pensa. É quase como, isso é semelhante. Quando você tem algum problema, surge o pensamento egoísta, apego, algum problema, algo que não conseguiu, que perdeu. Então você vai se matar, você pensa, eu quero morrer, e você se mata. Nesse momento, você não pensou no karma. Mesmo que intelectualmente saiba sobre o karma e possa explicar isso às pessoas, mas naquele momento, quando você encontra o sofrimento, mesmo um sofrimento muito pequeno, algo a ver com apego, quando você perde o objeto de apego, ou tem um pensamento egoísta, você diz, é melhor eu morrer. Desculpa, eu já contei essa história muitas vezes. Na Suíça, havia um grande tradutor, ele conhecia o tibetano, traduzia do tibetano direto. Então, meu professor Geshe Rabten Rinpoche deu um curso, ele traduziu do tibetano, falava tibetano. Então, de qualquer forma, um dia a sua esposa fugiu com outro homem. Ela o deixou.
Ele não pensou em karma, nada. E depois se suicidou. Ele foi enforcado em sua casa, de um poste. Ele se enforcou. No Ocidente, eles acreditam que a própria pessoa fez isso. Mas não, de modo algum. De modo algum. Eu não aceito isso. Eu não sou nada, mas não aceito isso. Acho que no Ocidente é muito difícil fazer. Eles não aceitam que seja o espírito algo parecido, mas muitas pessoas aceitam espíritos. Então, o que aconteceu foi que, se você tem um problema, apego, pensamento de autoestima egoísta, então o espírito encontra uma maneira de se conectar, uma maneira de prejudicar essa pessoa. Você tem algum problema, um problema emocional, como apego, o espírito encontra uma brecha para prejudicá-lo através disso. Se piorar, você passa a ouvir sons. Não há ninguém lá, mas você ouve sons, todo tipo de coisa, como sua mãe te chamando, a pessoa a quem você está tão apegado, você escuta chamá-lo, mas a pessoa não está lá. Você vai lá e a pessoa não está lá. Então essa pessoa, não lembro o seu nome, ela se matou, se enforcou. Há um espírito envolvido, um espírito. Acho que já falei disso antes. Ele se enforcou e morreu. Assim a sua vida acabou. Ele conseguia ler textos tibetanos, fazer traduções incríveis, entende? Uma maneira intelectual, mas não está no coração. Eu acho, eu não sei, não posso dizer, mas muitas vezes é assim. Não aqui, Rinpoche aponta para o coração, apenas intelectual, mas não está aqui a experiência ou a realização. Aponta para o coração. Não é sequer profundo. No Japão, enquanto você está parado numa estação de trem, você escuta o som de uma voz e empurra a pessoa próxima de você e a pessoa cai. Aí vem o trem e a pessoa morta. Isso são espíritos. Há tantas histórias como essas, tantas. Depois você vê, em São Francisco, há muitas pessoas que vão para a ponte e saltam. Elas se matam. Você tem algum problema emocional, algum problema e não teve sucesso. Então, como eu disse, um espírito encontra uma maneira de prejudicá-lo. Isso faz você pensar em ir para a ponte e pular. Eu vi em um vídeo que algumas pessoas tentam pular, mas não conseguem. Elas sobem a ponte, sobem até a ponte, saltam, mas ficam presos em alguma coisa e ficam pendurados lá. Assim, se você segue totalmente o som, ou o que quer que esteja sentindo, então piora muito. Aí você vai até vai lá fora, procura uma árvore, você é amarrado com uma corda no alto das árvores, o que você normalmente não conseguiria fazer sozinho.
você se pendura muito alto. Em Buxa, isso aconteceu, porque muitos montes escaparam de Lhasa do Tibete, e alguns enlouqueceram completamente. Havia um Unze, ele fazia pujas. Era o Socha Unze. O Unze de Serame e Seragê. Acho que ele foi prejudicado por espíritos. Um dia, uma noite, ele foi levado para fora. No caminho de Buxa, eu fui por outro para receber uma injeção. Como eu tinha tuberculose, fui tomar uma injeção de tempos em tempos, muitas e muitas vezes. A senhora que aplicava a injeção era da Finlândia, uma senhora cristã. Então, de Buxa, você sobe mais alto e havia uma igreja feita de bambu. Então, fui à igreja em um domingo, porque fui tomar a injeção. Então, fui até a igreja uma ou duas vezes. Ela não estava ensinando seu discípulo, um butanês, que deu uma palestra. Ele deu uma palestra. Então, ele disse para que virassem para o muro e confessassem. Todos se viraram e se confessaram, mas o monge e eu não nos viramos para o muro. Eu não fiz isso, mas todos fizeram. Havia uma pequena caixa e todos colocaram paisas, que é a moeda local, alguns paisas ou rúpias, não era muito dinheiro. Não sei porque havia também... Eu fui lá, eu acho que uma ou duas vezes, não sei, não tenho certeza, mas foram domingos. Eu costumava levar meus desenhos para ela. Eu desenhava ovelhas, o animal. Ovelhas, acho que as ovelhas eles consideram importantes, não sei. As ovelhas, ou um desenho de um homem tibetano montado em um cavalo, os campas. Às vezes eu levava. E eu mandei desenhos para a Inglaterra e mandei para ela também. Então essa senhora cristã me dava carne. Eu não sei se eles matam animais, provavelmente, talvez. Ela me deu um pedaço assim, sem ossos. Só um pedaço puro de carne, como você usaria para fazer momos. Eu não acho que você teria essa sensação. Comida tibetana, momos, mais ou menos assim. Então, no caminho há uma montanha, como se diz, arruinada. Não tem água, só está pedras, está em ruínas, arruinada. O monge, o líder dos cantos das faculdades, Seragê e Saramê, estava em uma árvore muito alta, pendurado por uma corda. Sim, assim. Então ele recebeu algum mal. Há muitos como eles que são enforcados por espíritos. Em Laudo, havia um menino, um jovem monge. Quando comecei o mosteiro Copan em Laudo, agora só restam alguns lá. Havia um garotinho que costumava debater bem. Ele era ótimo. Dura, eu acho, o nome dele. Então,
À noite ele era chamado pela mãe lá fora. Um pouco abaixo da casa onde o menino dormia. Não só ele, mas também outros monges. E ele ouvia sua mãe chamá-lo. A que o espírito chegava e o vestia, colocava o cinto à sua volta. Dava para ver que não foi ele que colocou o cinto. O modo como colocou o cinto, como se estivesse todo amarrado, com uma bagagem bem amarrada. Foi amarrado como bagagem, não da maneira como se coloca um cinto, não é isso. Então deu para perceber, ele estava vestido. Depois foi levado para baixo. Então ele viu a estrada que descia para Laudo. Uma estrada de areia muito larga, um homem negro o levava. Lá embaixo há uma aldeia chamada Mende, de onde o Tender vem. Há uma lá embaixo há uma estupa. E de lá havia um cavalo branco e uma espécie de homem gigantesco. Não sei como dizer. Um deva subindo. Então o homem preto o viu e imediatamente fugiu. Isso aconteceu uma vez em Laudo. Ele imediatamente esquipou. Há um deva do campo subindo, então ele fugiu. Esse homem, o gigante, homem gigantesco, era o deva do campo. O deva do campo estava chegando. Isso significa que estava protegendo. Assim, por exemplo, não existe tal estrada de areia larga, isso é uma alucinação. Em Laudo não há uma estrada de areia larga como essa, quase como se pudesse dirigir um carro nela. No Ocidente, você precisa conhecer isso, as pessoas têm que estudar isso. Tudo isso tem a ver com a mente, com o conceito errado, incorreto. Há um conceito certo e um conceito errado. Só recentemente, Michael contou a Roger uma história semelhante. Eu nunca ouvi dele, mas recentemente, quando esteve aqui, ele contou ao Roger. Michael Lozanchiche, que viveu muito tempo em Sera, não aprendeu a debater, mas ele não era famoso. Ele não fez isso, mas viveu como um monge muito bom. Ele era um monge muito correto, um monge muito bom, uma vida de monge muito boa, humilde, muito asseado, boa moralidade, mas não debatia, não era muito inteligente, não. Ele não era tão instruído no debate, não isso, mas era muito humilde. Ele vive uma vida correta e é um monge muito bom. Agora onde ele está, você sabe? Dinamarca? Denmark. Rinpoche entendeu Zenmark, como se fosse o monge Zen. Por isso eles estão rindo. Então Rinpoche disse que ele veio para Nalanda quando o Geshe estava ordenando monges. No mundo inteiro há muitas histórias como esta. No Ocidente, as pessoas têm que aprender mais sobre a mente. O que eu dizia?
Desculpe, mais uma vez o tempo se foi. Sempre o tempo se vai. Então eu vou ler apenas do Sojong Sutra, da perfeita moralidade, o Sutra sobre ter perfeita moralidade. Prosternação onisciante. Então, certa vez, eu ouvi assim, o destruidor qualificado que foi além, em Sravasti, ao Parque do Rei. O Parque do Rei. O Parque King's Park, then sem guia, sem comida. Então isso significa fazendo caridade de alimentos. Talvez um jardim. No jardim há uma casa. É possível que seja assim. Há uma casa nesse jardim. É possível? Há centenas de gelongs, monges. Então, há uma grande sangha de grandes bhikshus em um método, sentados em um método. Naquela época, então, o Bhagavan qualificado, ido além, exaltado não, expôs aos bhikshus, aos gelongs, a mente é obscurecida, a vida é cortada, a composição da vida é deixada de fora. Os ensinamentos de Buda definitivamente se degeneram, perecem. Portanto, com perseverança, firme perseverança, por que não praticar o Dharma? Praticar a moralidade. Por que não? Porque o corpo humano é extremamente difícil de ser encontrado novamente. Ao conseguir isso, essa vida humana, se você se ordenar, se você renunciar a uma vida laica e dedicar nos ensinamentos de Buda, ao encontrar os ensinamentos de Buda, ao receber isso, ao encontrar isso, então a ordenação vem. Coisas não harmoniosas, coisas que vão contra o significado da libertação, é engano. Então você sofre. Bhikshus.
para se separar da vida, para separar da vida e depois morrer, é muito fácil. Mas degenerar a moralidade não é fácil assim. Buda está dizendo isso aos monges. Ele diz que morrer, separar-se de sua vida e morrer é muito fácil. Mas degenerar a moralidade não é tão fácil assim. Porque separar-se da vida e morrer, isso é só terminar o nascimento dessa vida. Mas degenerar a moralidade a moralidade se degenera, é destruída como uma casa ou algo assim. Então ela fica em pedaços. Você constrói a casa e depois vem um terremoto ou algo assim e ela é demolida. Fica em ruínas. A moralidade degenerada, a moralidade demolida, isso é para 100 mil vidas. Por 100 mil vidas, você estará separado de uma vida humana. Você não renascerá como vida humana por 100 mil vidas. Então você fica separado da raça humana. Você não renasce como ser humano. Você renuncia à felicidade devido à ignorância. Não é conscienciamente. Não é por saber. Você renuncia à felicidade não conscientemente, não por saber, não intencionalmente. Então, por que você degenera a moralidade? Porque você destrói, demole a moralidade. Você está separado da vida humana por 100 mil vidas. Você renuncia à felicidade. Por 100 mil vezes, você renuncia à felicidade. Acontece assim ao degenerar a moralidade. Então você experimenta uma grande queda. Significa uma grande queda para o inferno, onde há tanto sofrimento pesado. Mesmo uma grande dor no ser humano não é nada comparado a um pequeno sofrimento no inferno. Como falei outro dia, até um pequeno sofrimento no inferno, como ele é pesado. Aqui, na Guirlanda de Joias, a Carta a um Amigo, verso 86, Nagarjuna diz: aqui eu disse nos últimos 360, mas não sei, pensei que o ensinamento diz 300. Então, se 300 lanças curças perfurassem, trespassassem fortemente o seu corpo, não é preciso dizer como essa arma é dolorosa. Portanto, mesmo um pouco de sofrimento do inferno, mesmo um pouco sofrimento de inferno, não se compara com isso. Significa, não tem qualquer comparação. Eu não sei bem
exatamente como traduzir, mas não há comparação nenhuma. Isso não é nada. Até um pequeno sofrimento do inferno é muito maior do que 300 lanças que perfuram você. Se o mais pequeno espinho penetrar sua perna, você sente tanta dor, não consegue andar enquanto não tirá-lo. Mesmo assim, você precisa entender, mesmo que um espinho muito pequeno perfure você, como é doloroso. Então agora, 300 lanças curtas atravessando pesadamente, que é tão doloroso que nem preciso dizer, mas um pequeno sofrimento do inferno é muito maior. A dor das 300 lanças que perfuram você se torna muito pequena comparado a um pequeno sofrimento no inferno. Assim, o sofrimento é mais incessante, mais insuportável. Você experimenta o Jawata significa éons. Quantos éons? 10 milhões de éons. 10 milhões de éons por 100 vezes, não apenas 100, mas muitas. 100 vezes, muitas. Desculpa, 100 milhões de éons. Isso dá quanto? 100 milhões. Experimentando isso. Até que a ação não virtuosa, o karma não virtuoso, cesse. Até esse momento, a sua vida nunca separa do sofrimento. E quanto tempo você experimenta isso? Por 10 milhões de éons. Não só isso, mas isso vezes 100. Até que o karma termine, a sua vida nunca se separa do sofrimento. Então é assim. Então, uma grande queda, você experimenta uma grande queda no inferno. Portanto, o Buda, explicando, admirando a moralidade, aquele que tem a moralidade encontrará um Buda. Aquele que tem moralidade, que tem o ornamento da moralidade, tem a moralidade, é o melhor, é sublime entre os outros. Aquele que tem a moralidade é o sublime de todos os ornamentos. Por exemplo, Kyabdjilling Rinpoche, quando você o conhece, mesmo que haja 100 mil pessoas, mas se Ling Rinpoche está lá, você o vê totalmente como o mais afortunado, mais radiante, mais incrível entre essas pessoas. Quando sua santidade está lá, pode haver 1 milhão de pessoas, mas sua santidade você vê uma grande diferença com relação às outras pessoas. Essa diferença se deve à moralidade. Essa diferença na aparência. Assim, entre os leigos, também acontece isso. Há pessoas assim. Para alguns, a
a moralidade se mostra até mesmo entre os leitos. Por ter moralidade, moralidade é o aroma, é a essência. Ter moralidade tem um cheiro de perfume, é como se colocasse um aroma perfumado no corpo, uma essência. Ter moralidade é assim, sem necessidade de usar essas coisas, esses adornos. Ter moralidade é incrível. Ao ter moralidade, todos os seres estão muito felizes com aquela opinião. Quem elimina o sofrimento com moralidade é água refrescante. Aquele que tem moralidade é elogiado por todas as pessoas do mundo. É verdade. Por ter moralidade, eu não consegui porque não passei por isso. Ao guardar a moralidade e mantê-la pura, você se torna um ser santo. Assim eu penso. Como uma grande... Como você chama cobra venenosa? Qual é o nome? Cobra. Um grande naga. Uma serpente, um grande naga. A cobra venenosa, a preta, a mais prejudicial. Ela não poderá fazer mal. Aquele que tem moralidade não pode ser afetado pelo naga, o grande naga. Como se chama? Cobra ou piton. Rinpoche, o naga, mesmo pior, prejudicial, não pode prejudiciar a pessoa que tem moralidade. Sem dúvida, outras também não poderão prejudicar. Mesmo aquele pior e mais prejudicial dos nagas não pode afetar aquele que tem moralidade. Um bhikshu que tem a moralidade tem um brilho radiante, luminoso. Como Kyabdjilin Rinpoche e Sua Santidade Dalai Lama, eu mencionei, muitos seres santos são assim. Há uma enorme diferença entre milhões de pessoas. Mesmo entre monges comuns. Mesmo entre monges, aqueles que têm moralidade é muito radiante. Aquele que estava vivendo em pura moralidade, vivendo em moralidade, então a partir daí, só a partir disso, mesmo que você não tenha apego à fama, naturalmente você se torna famoso e alcança a felicidade. Assim como a pessoa que não tem olhos não pode ver formas, sem moralidade você não pode ver o Dharma, você não pode ver o Dharma, não consegue ver o karma, não consegue ver a natureza última, a vacuidade. Assim como sem pernas não se pode se engajar na estrada, você não pode andar na estrada, assim sem moralidade não há liberação. Como um bom vaso
é um recipiente para joias. Assim, a moralidade é a base para o cultivo do Dharma. As realizações até a iluminação, as realizações para receber um corpo de Deva ou corpo humano. Você precisa de moralidade. Você precisa dos 3 treinamentos superiores para alcançar o Nirvana. E ainda precisa das 6 paramitas, dos 5 caminhos e dos 10 níveis para alcançar a iluminação. Portanto, a base, a moralidade, é a base de todos os dharmas. Então, como um vaso assim como um vaso quebrado não pode ser um recipiente de joias, assim, quem quebrou sua moralidade não pode gerar todas as realizações, todos os dharmas. Não consegue gerar. Aquele que não tem moralidade no início, depois não vai poder alcançar o Nirvana, o estado sem sofrimento. Assim como aquele que não tem nariz, ou tem um nariz curto ou feio, coisas assim, outros defeitos, não precisa de um espelho para isso. O seu ouvido nunca ouviu essa pessoa. Seus olhos nunca viram essa pessoa. Mas quem protege os ensinamentos do Buda? Essa pessoa que protege vai para o renascimento superior. Aquele que tanto escuta, ouve e protege, obtém um renascimento superior. Você não pode confiar na mulher. Isso por parte do homem. Eles pensam em uma mulher. E a mulher, elas pensam em um homem, seu objeto de apego. Então, como você pode gostar, se interessar pelo palácio do rei? Então, na linha anterior, significa que existe um palácio de diamantes ou um palácio de joias. Você não pode se interessar por isso. Como o exemplo de uma bolha d'água, não há essência. Os prazeres não têm permanência. Isso é por parte de um homem. Então, da parte da mulher, elas não podem depender de um homem. Então, o reinado do rei, não há nada a que se gostar. É como uma bolha d'água, não há essência. É o mesmo. Os prazeres não têm permanência. Os prazeres são como uma cachoeira.
a água caindo constantemente, eles perecem constantemente, diminuem a cada segundo. Como um barco, eles são impermanentes. Assim como uma casa, um lar, é como um barco da natureza da impermanência. Não há nada a se apegar. E como a flor a forma é assim. Seu corpo e todas as formas externas. Uma flor parece muito bonita. No momento que uma flor parece bonita, mas a cada dia, semana a semana, dia a dia, hora por hora, segundo a segundo, minuto por minuto, está ficando mais velha, está diminuindo, perecendo. Porque está se acabando dia a dia, é porque está perecendo hora por hora. Porque está perecendo hora por hora, é porque está perecendo minuto a minuto. Você não vê que é isso que está acontecendo minuto a minuto. Minuto a minuto está perecendo porque a cada segundo está perecendo. Então, mesmo por uma fração de segundo, a flor está perecendo. Portanto, não há nada a que se apegar. Isso é um exemplo. Portanto, qualquer coisa que você veja como bela, você tem que vê-la como uma flor. A vida é como uma bolha d'água. Bom, acredito que vou parar por aqui. Isso é do Sojong, não o Sojong do Gelong, mas o Sojong do Getsu, que o Abade recita pela manhã. Normalmente, durante o Sojong, você não conhece tibetano, mas pode ler em inglês. É assim, o Buda está realmente recitando o Sojong para você. O Buda Shakyamuni, muito gentil, com céus de bondade, recita para você. É muito gentil com você, revelando a prática do Dharma de acordo com o nível da sua mente. Você pode praticar segundo o nível de sua mente. Com Sojong, toda degeneração de votos, você pode confessá-los. Buda nos deu uma liberdade tão incrível que podemos purificar 2 vezes por mês a Sangha, para nos salvar dos reinos inferiores. Para nos salvar do Sansara, para nos salvar do Nirvana inferior, para nos levar à iluminação. Buda é tão gentil, tão gentil, tão gentil. Na verdade, Buda está recitando para nós as orações do Sojong, os benefícios, tudo isso. Na verdade, Buda está recitando para nós, mas não podemos ver Buda nesse aspecto, então o Abade, nessa forma de Buda, recita. Ele recita, mas na verdade devemos saber que é o Buda que está recitando isso para mim, você vê? Isso é muito, muito, muito bom, tão bom, tão bom, tão bom. Buda está recitando para você. Tão bom, tão bom. Não podemos ver o Buda e é por isso que o Abade do mosteiro recita para os monges. Para isso você tem karma. Então Buda está recitando em sua voz. Na verdade, quem está recitando para você é o Buda. Você deve pensar isso. É muito gentil, inacreditável. Você deve pensar assim. Incrível, mais incrível. Muito bem, vamos dedicar.
Por todos os méritos do passado, presente e futuro acumulados por mim, todos os méritos dos 3 tempos acumulados pelos números 366 e números Budas, que a suprema joia da Bodhicitta que ainda não surgiu, surge e cresce, que aquela que já surgiu não diminua, mas aumente cada vez mais e mais. Sansara e Nirvana não possui sequer um ato de existência inerente, causa e efeito, surgimento, dependente, são confiáveis. Peço suas bênçãos para discernir o significado do pensamento Nagarjuna, que esses dois são mutuamente complementares e não contraditórios. Pelos doentes, por força do vitorioso Sankara, agindo por nosso amigo Mahayana, de toda a nossa vida, aquilo que nos devemos, nem por um segundo do caminho puro, altamente admirado pelos vitoriosos. Por força do vitorioso Sankara, agindo por nosso amigo virtuoso Mahayana, dirigindo nossas vidas, que nunca nos viemos, nem por um segundo do caminho virtuoso, admirado pelos vitoriosos. Depois do sinceramente vitorioso Losantama, que vê uma vida evidente, dotada de pura moralidade, coração corajoso, fazer o vários feitos do Bodhisattva, 2 estágios, suprema sabedoria transcendental e a beatitude não duais. Ao permanecer na moralidade, sem falhas das regras do Dharma, moralidade completamente pura e livre de sua concepção, que eu possa completar a perfeição da moralidade. Então vamos recitar e repetir assim. Ao permanecer na moralidade sem falhas das regras do Dharma, recite em inglês, em português, né? A moralidade pura e a moralidade livre de concepção, que eu possa completar a perfeição da moralidade. Que eu possa manter a moralidade, que eu possa completar a moralidade, mantendo-a pura, sem erros e sem orgulho. Sem erro, pura e sem orgulho. Ok. Por todos os méritos passados, presentes e futuros acumulados por mim, todos os méritos 3 tempos acumulados por inúmeros seres sencientes, inúmeros Budas e Bodhisattvas, que todos os seres sencientes que me vê que todo ser senciente que me ver, me ouvir, me tocar, lembrar-se de mim, falar comigo, e que todo ser senciente que eu vir lembrar, tocar, falar, que devido a isso, que todos os seus sofrimentos sejam pacificados e que tenham toda a felicidade, inclusive a iluminação. E que por todos os méritos, passado, presente e futuro reunidos por mim, e todos os méritos dos 3 tempos reunidos pelos inúmeros Budas e inúmeros seres sencientes, que são meramente rotulados pela mente, que eu, que sou meramente rotulado pela mente,
alcança o estado de plena iluminação que é meramente rotulado pela mente, e leve todos os seres sencientes que são meramente rotulados pela mente a esse estado de budeidade que é meramente rotulado pela mente. Por mim mesmo, sozinho, que sou meramente rotulado pela mente. Assim como o bravo Manjushri e Samantabhadra também compreenderam as coisas como elas são, eu também dedico todos esses méritos da melhor forma para poder seguir seus exemplos perfeitos. Dedico todas essas raízes de virtudes com a dedicação louvada como a melhor pelos vitoriosos dos 3 tempos que foram além, para que eu possa realizar a boa conduta. Oração de longa vida de Sua Santidade o Dalai Lama, para que todos os seus santos desejos se realizem. Joia que concede e realiza desejos, fonte de toda a felicidade deste mundo sem exceção, ao incomparavelmente gentil Tenzin Gyatso, eu suplico que todos os seus sagrados desejos sejam espontaneamente realizados. O Lama que mantém o caminho moral do conquistador, que serve como o generoso que tudo suporta, sustentando, preservando e espalhando a doutrina vitoriosa de Manjunath, que realiza com maestria orações magníficas honrando as 3 joias. Salvador meu e dos outros seus discípulos, por favor, tenha uma longa vida. Ok, thank you very much. Ok, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Thank you very much. Muito obrigado. I must read it. O mantra Om Mano Padme Parayeha Soha. Ao ver esse mantra, 100.000 éons de karma negativo são purificados. Sou a melhor zebra do mundo, porque não tenho apego, raiva e ignorância como as outras zebras. Por isso não preciso encarnar repetidas vezes. Reincarnate again and again. Eu não faço mal e eles não têm que criar. Eu não faço mal e eles não precisam criar karma negativo por mim. É o que diz essa mensagem. Esse Om Mani Padme Hum. Esse ainda não tem. Eu sou completamente puro. Sou totalmente puro. Eu só tenho Om Mani Padme Hum. Estou totalmente puro. Não tenho delusões, não tenho realizações. Sem delusões, nem delusões, nem realizações. Ok, muito bem.